Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse momento, mas já falando para você que está assistindo já no iniciozinho desse dia, diga comigo: bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Ilumina, Senhor, o meu coração, a minha vida. Ilumina, Senhor, para que eu seja canal agora da Tua palavra na vida dessas pessoas, mas que principalmente, Senhor, essa palavra venha agora ao meu coração pessoal, Jesus, me transformando, me guiando, me trazendo de volta, trazendo mesmo a direção da minha vida, me fortalecendo a força contra o mal, na luta contra o mal, contra as provações, as tentações. Vem, Espírito Santo, e ajuda-me através dessa palavra a te buscar, a ter intimidade ainda mais profunda. Que eu possa aprender a te amar, Jesus, através dessa palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a palavra de hoje está em Mateus, estamos seguindo, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do 1 até o 16. E aqui na liturgia tem 16a. E diz assim: com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhe ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhe: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: então, ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhe, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contrates comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita! Que essa semana as palavras estão revirando a gente, né? E precisa revirar mesmo. A primeira coisa que me chama a atenção nessa palavra é o olhar de misericórdia de Deus. O olhar de misericórdia. Porque aqui nós vemos uma parábola dos operários e já entendemos que Jesus foi contando essa parábola e dizendo: olha, veio o primeiro, veio o segundo e tal, e por fim todos ganharam o mesmo valor. E Jesus então diz para ele, no finalzinho, Jesus diz assim, né?
Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Eu lembro que minha mãe sempre gostava de contar história e de ter uma mensagem daquela história no final. Eu lembro disso muito claramente, assim, eu criança e minha mãe sempre contava uma história e no final ela dava a mensagem daquela história. Eu imagino que também Jesus aqui com os discípulos não foi diferente. Ele contou essa parábola e no final ele deu essa mensagem. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Eu começava a dizer para vocês desse olhar de misericórdia de Jesus, esse olhar de misericórdia do Senhor para cada um de nós. E realmente é verdade. Por fim, não receberá mais ou menos quem começou há muito tempo. Imagine que uma pessoa que conheceu a Jesus, que busca a santidade profunda desde muito novo, vai receber uma... Vamos falar da vida dos santos. Será que os pastorinhos de Fátima receberam uma recompensa maior do que Santo Agostinho? Que foi um homem que andou por 1000 caminhos e, por fim, se tornou um santo, um doutor da igreja? Os dois buscaram a santidade. E quem que ganhou mais? Não, não existe isso. Para nós é reservado a vida eterna. E a vida eterna não tem uma balança de mais ou menos. O santo de altar não recebeu um lugar diferente de uma pessoa que também buscou a santidade e talvez nunca será elevada aos altares. Tá, mas e tudo isso? O que é que Deus, através disso, quer falar comigo e com você hoje? Para termos, mais uma vez, um olhar de misericórdia para aqueles que estão ao nosso redor. Porque quantas vezes caímos no orgulho de nos acharmos já entendedores de muitas coisas. Nem sei se existe essa palavra, mas vocês vão entender. Sabedores. Que sabem de muitas coisas da igreja, da espiritualidade. E possa ser, meu irmão, que aquela pessoa completamente afastada de Deus, no último momento, ela se arrependa e alcance a eternidade. Diferente dos entendedores e sabedores. Essa palavra vem dizer para mim e para você de que eu e você não somos nada. Estamos no caminho. E eu sempre, quando eu escutei essa palavra, mas se no último momento eu posso me arrepender e ir para o céu, então eu vou viver aqui na terra vivendo assim, vivendo os prazeres desse mundo, que são bons, são maravilhosos, que se não fosse bom a gente não lutava. E no último momento da minha vida eu me arrependo e vou para o céu. E quem disse a você que você sabe qual é o dia que você vai morrer? E se Jesus vier como um ladrão, quando você menos imaginar, esperar, e você não estiver pronto? E não apenas isso. Porque eu deixarei de viver com Deus? Porque eu deixarei de estar com o Senhor? Recebendo sim as recompensas aqui na terra, porque tem alegria maior no coração do ser humano de saber que é amado por Deus? Pode tudo desmoronar, mas essa alegria ninguém rouba. Como eu posso deixar para viver isso apenas no último segundo da minha vida? Ah, não.
Depois que eu encontrei Jesus, meus irmãos, eu era uma roqueira, desobediente, de movimento de partido, de política revolucionária. Mas no dia que eu tive uma experiência com Deus, a experiência do batismo no Espírito Santo, eu só conseguia sentir uma coisa ali. Que eu repousei, e eu sentia tão forte o amor de Deus, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. Eu já havia escutado falar de Deus, mas naquele dia eu provei, eu senti o amor de Deus, muito mais do que meus ouvidos, eu senti no meu coração Deus me amar, e esse amor mudou a minha vida. Eu lembro que a mesma menina que aprontava começou a evangelizar a todos aqueles que aprontavam junto com ela. Era uma sede de Deus, era um desejo de levar Deus para as pessoas. Era um desejo de levar um máximo de pessoas, o máximo de jovens que eu conhecesse para Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque seria muito triste passar nessa terra sem conhecer o amor de Deus. É muito triste saber que existem pessoas nessa terra que não conhecem ainda o amor de Deus. E por isso a palavra de hoje também é um convite para mim e para você a não deixar de evangelizar, a renovar o nosso desejo pelas almas e não ficar como o irmão do filho pródigo, que ficou chateado porque o filho que foi, gastou tudo, quando voltou, parecia ter mais direitos do que ele que permaneceu. Meu irmão, que a sede de almas do seu coração seja renovado agora. O seu desejo de evangelizar, o seu desejo de proclamar essa grande verdade que Jesus não morreu na cruz e ficou morto naquele sepulcro, mas que Jesus morreu sim naquela cruz e ressuscitou. E Ele está vivo, e porque Ele está vivo, como diz a música, eu posso crer no amanhã, e a grande alegria da minha vida não é as coisas que passam, mas é Jesus. Ah, quando nós estamos com Ele, nada mais importa. Santa Teresinha disse, eu vou fazer o meu céu aqui na terra. E se você pode antecipar esse céu, se você pode tocar no que é a vida eterna, por que deixar para a última hora? Se você nem sabe se você terá tempo. Ah, não, meu irmão. Ah, não. Eu também, como Santa Teresinha, eu quero experimentar. Eu quero viver esse tempo único que eu tenho de vida. Eu quero viver ele bem. E por fim, eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava dizendo assim, eu tenho que fazer bem as pessoas para no meu enterro ter muitas pessoas. Meu irmão, mais do que ser bom para as pessoas, boa para as pessoas, eu quero o céu, eu desejo o céu, eu preciso do céu. É o céu que dá sentido à nossa vida, é o céu que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar, que faz tudo ser diferente. Por isso, que no seu coração seja resgatado esse desejo de céu nesse dia. Mas também que seja resgatado no seu coração um olhar misericordioso para aquelas pessoas que você olha hoje e diz assim, que conta testemunho, que isso, que aquilo. Tem um olhar misericordioso.
Quantas vezes você já olhou para alguém e eu digo isso? Eu já olhei. Meu Deus, essa pessoa é tão ruim. Essa pessoa me fez tão mal e está ganhando essa graça de Deus. Quantas vezes a gente já viu isso, né? É motivo de pedir perdão ao Senhor por esse coração tão mesquinho, por esse coração tão egoísta e vaidoso. Que Jesus nos dê, no estudo dessa palavra hoje, a graça que seja ecoado essa palavra, essa mensagem. Dai-me, Senhor, um coração misericordioso. Você pode repetir isso comigo. Dai-me, Senhor, um coração misericordioso. Dai-me, Senhor, um coração misericordioso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas que essa voz ecoe no meu e no seu coração. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.